Fala, galera! A primeira pergunta de todas é a seguinte: tá todo mundo com o coração em dia? Tá todo mundo com o exame cardiológico em dia? Porque olha, o Santos não é mole não, hein? Jesus, Maria e José, olha, aconteceu de tudo nesse jogo e o Santos, olha, por isso aqui não estragou a noite da nação santista, dos santistas namorados, casados, enrolados e dos santistas que neste momento estão num relacionamento sério com a coberta porque tá frio pra boné. O Santos vence o Fortaleza por 3-2. Obrigado, meu Deus do céu. Eu achei que a vaca estava indo pro brejo. Eu estava preparado para vir aqui e chutar o pau da barraca para fazer um vídeo que claramente teria modo full pistola. Mas Rollaser, que homem maravilhoso, que craque, uma masterclass, um jogo genial, fantástico, uma atuação de gala do nosso camisa 32. Rollaser tirou o Santos do mato, o Santos vence por 3-2 o Fortaleza e pode dormir fora da zona do rebaixamento. Se eu não estiver equivocado, não importa o que aconteça nos jogos agora das 9h30, o Santos ficará fora da zona, porque o Vitória não ganhou do Cruzeiro, e com essa vitória o Santos já tem uma vitória a mais do que o Vitória. Ficou meio confuso, tem um triunfo a mais do que o Vitória, e como venceu o Fortaleza, o Santos ultrapassou o Leão do Pici. Portanto, agora resta apenas saber se o Santos termina na 14ª, na 15ª ou na 16ª posição. Vai depender das vitórias ou não de Vasco da Gama e Internacional. Mas eu não estou me importando com o Vasco e com o Internacional nesse momento. Eu quero falar do Santos. Então chega dando aquele like, deixando aquele hype, comentando, compartilhando. E se você for novo por aqui, muito bem-vindo ao canal Filho de Peixe. Se inscreva. Rumo aos 15 mil inscritos e faltam cerca de 60 agora para nós chegarmos a 11 mil. Tá bom, gente? Eu estou aqui assistindo o jogo, estou gravando o vídeo porque hoje não vai ter live. Hoje era dia do meu rodízio, aproveitei para ficar aqui na casa dos meus pais para assistir o jogo e agora, saindo da gravação do vídeo, vou jantar, comer aquela pizza maravilhosa com a minha esposa, tá? Então vamos falar desse jogo, as nossas lives pós-jogo voltam depois da pausa pro Mundial. Beleza, gente? Olha, nesse jogo aconteceu de tudo e o Santos flertou com o caos, não é verdade? Eu tô aqui com os números do jogo, mas vamos lá, bora falar desse jogo rapidamente. O jogo começa com o Fortaleza fazendo aquele abafa dentro de casa, 5 finalizações, mais de 70% de posse de bola nos primeiros lances do jogo. E nós pensamos, meu Deus, hoje será uma noite longa. Um bombardeio do Fortaleza naquele abafa inicial, absolutamente compreensivo, Fortaleza jogando em casa, tentando reencontrar o caminho das vitórias. Nos últimos 3 jogos, o Fortaleza havia perdido as 3 partidas e tinha tomado 10 gols. Tentou partir para cima do Santos para ganhar. O Santos segurou o ímpeto inicial do Fortaleza, mas não conseguia simplesmente passar do meio de campo. E o santista já estava preocupado. Logo aos, deixa eu ver aqui, 15 minutos, na primeira vez que o Santos conseguiu escapar para o campo de ataque, o Santos faz uma troca de passes, o Guilherme rouba a bola, toca para o Rollaser toca para o Barreal devolve e se projeta. Cavadinha fantástica do Rollaser, o Barreal dá só um tapinha na saída do João Ricardo, 1-0 para o Santos. Na primeira descida do Santos, né? Contra o... Bom, eu falo disso já sobre o que eu ia dizer nesse instante. Então o Santos teve uma assistência do Rollaser, né? Que estava sendo muito criticado, não sei o que essa gente come, o que essa gente tem na cabeça. Muita gente falando, não, o Rollaser é um bagre, o Rollaser não joga nada porque ele não dá nenhuma assistência, um jogador muito caro que não decide nenhum jogo, só tem um gol contra o CRB, meu Deus, gastamos dinheiro. Olha, essas pessoas deveriam rever um pouco os seus conceitos, porque se o Rollaser não joga nada, quem é que joga bola nesse time do Santos? Não é verdade? E os números, gente, os números frios não dizem muita coisa. Embora não tenha dado nenhuma assistência até o jogo de hoje, o Rollaser tinha 27 passes decisivos no Campeonato Brasileiro, segundo estatística do SofaScore, em 11 jogos. Isso dá 2,5 passes decisivos por jogo. André, o que é o passe decisivo?
É aquele passe que deixa o companheiro de equipe em condições claríssimas de fazer um gol. 27 vezes ele deixou um companheiro na cara do gol, mas nenhum deles finalizou para gol. Isso é mais culpa de quem finalizou errado do que do Rollaser. E o Rollaser deu um tapa maravilhoso, aquela cavadinha fantástica, gol do Barreal. Deixa eu ver aqui, aos 41 minutos, é importante que seja dito que o Santos, que já estava nessa postura reativa, todo mundo do meio para trás, defendendo, saindo no contra-ataque, fez 1-0, dobrou a aposta, manteve o esquema na espécie de retranca do Kleber Xavier, e aos 41 minutos, cobrança de lateral do Souza, um pivô maravilhoso do Tiquinho, que ajeita para o Guilherme, dá aquele arco na costura, 2-0 para o Santos. E aí, todos nós santistas, eu falava com os membros do canal, no nosso grupo de WhatsApp, aliás, deixa eu fazer um jabá, clique no botão Seja Membro, apoie o nosso trabalho, R$ 2,99 por mês, venha para o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? A gente conversa o jogo inteiro, a gente debate, o grupo hoje estava pegando fogo, e aí eu até falava com os meninos lá no grupo de membros, como as coisas são malucas, né? Contra o Botafogo o Santos joga bem e perde. Contra o Fortaleza não fazia nenhum jogo de encher os olhos, não era uma coisa assim, meu Deus, que atuação de gala, eis aí o Brasil de 70, mas ganhava. E nessa altura do campeonato eu tenho que ser coerente com o que eu vinha falando nas nossas lives. Eu prefiro um time que joga mal e ganha do que um time que dá espetáculo e perde todo o jogo. O Santos precisa pontuar. O Santos precisava pontuar, ganhar esse jogo e sair da zona de rebaixamento, custasse o que tivesse que custar. 2-0 para o Santos e a gente pensou, bom, jogo controlado, jogo ganho, coisa linda, o Santos vai escapar da zona do rebaixamento e nós vamos ter paz. Os times voltam para o segundo tempo com uma única troca no time do Santos. Saiu o Souza, que é a repórter de campo ali, eu assisti o jogo no Premier, disse que estava fazendo bastante gelo entre o tornozelo e a panturrilha. Zé Ivaldo na lateral direita, e o Zé Ivaldo é um personagem principal desse jogo. Aos 3 minutos do segundo tempo, o Rollaser deixa o Barreal na cara do gol, era só fazer e matar o jogo. O Barreal dá um tapa, adianta e o João Ricardo domina a bola. Era para matar o jogo, mas o Santos desperdiçou uma chance de ouro, uma chance clara. E daí para frente, gente, foi uma tragédia, foi um terror. Nós vimos um time covarde, um time perdido, um time batendo cabeça, um time que viveu um apagão. Eu juro para vocês do fundo do meu coração que eu me senti em Brasil 1, Alemanha 7. Era um gol atrás do outro, um chute perigoso atrás do outro, um massacre e um time nas cordas. Aos 23 minutos, bola cruzada na área, cabeceia, a bola bate no Zé Ivaldo e o juiz dá pênalti. A minha opinião particular, e eu quero saber a sua, comente aqui agora, a partir desse momento, nesse vídeo. Qual é a sua opinião sobre o pênalti marcado no lance do Zé Ivaldo? Para mim, um escândalo, um assinte, não foi pênalti. Eu, na minha modesta opinião, não consigo ver o tal do movimento antinatural. O Zé Ivaldo sobe para disputar uma bola, tem uma proximidade muito grande de quem cabeceia para o Zé Ivaldo, uma distância curta, que não daria tempo de reagir, e o Zé Ivaldo não faz aquele movimento de ampliar o raio de ação. Para mim, um pênalti escandaloso, o Santos estava sendo assaltado no Castelão. O Pikachu marca, bate o pênalti e marca, 2-1. O Santos continua numa postura covarde, amedrontada, em choque, completamente nas cordas. Completamente nas cordas. Independentemente do pênalti, o primeiro pênalti, a meu ver, ter sido inventado, não dá para justificar a postura do Santos. O Santos não jogava nada. Desde o lance perdido pelo Barreal, o Santos estava se tremendo todo dentro de campo. Fez o 2-0 e sentou em cima do resultado. E 2 minutos depois, no lance seguinte, uma infelicidade do Escobar, esse sim, um pênalti claro, foi azarado o Escobar, porque ele trança a perna do Pikachu bem na hora que o Pikachu está desacelerando para dominar a bola. Esse sim, um pênalti claro. O Pikachu bate de novo e o Brasão quase pegou os dois. Isso que é pior. Eu estava vendo a vaca ir pro brejo e pensando, o nosso goleiro, que já tinha feito um monte de defesa, estava salvando o Santos de novo, quase pegou as duas batidas. Não conseguiu. 2-2. E o Santos dá a saída de bola depois do empate, e se não fosse o Brasão já tinha tomado a virada, por isso que eu falei que eu estava me sentindo no 7-1. Era um verdadeiro massacre contra um time perdido. Parece que tiraram o Santos da tomada. Uma vergonha.
Eu estava aqui na sala de casa assistindo o jogo, na casa dos meus pais, eu estava incrédulo com o que eu estava assistindo. E eu disse que o Zé Ivaldo era um personagem central, ainda que o lance do pênalti para mim tenha sido um equívoco a marcação do juiz, o Zé Ivaldo na lateral direita para mim foi uma verdadeira tragédia. O Lucas Mussetti informou que ele foi testado de lateral direito no jogo treino contra a Portuguesa Santista, mas olha, não repitam mais isso, hein? Porque ele não vai fazer ultrapassagem porque é um zagueiro, eu nem espero isso. Mas não funcionou, absolutamente, não funcionou, não entendi. E eu, se fosse o JP Sherman e o Aderlan, eu ficaria muito preocupado, porque se joga o Escobar na direita e depois joga o Zé Ivaldo, o treinador está me dando um atestado de incompetência. Está assinado o meu atestado de incompetência, porque todo mundo joga na lateral direita, menos os laterais direitos. E agora não tem nem mais a desculpa do Léo Godoy, porque esse daí, graças a Deus, já foi embora. Né? Então foi uma verdadeira tragédia, uma verdadeira tragédia. Outra tragédia, o senhor Tassiano. Ainda que o Tiquinho, talvez, só tenha feito o pivô no lance do gol, né, no primeiro tempo, porque também não fazia nada demais, fazia uma parede ou outra, mas não conseguia chegar numa bola, uma lentidão, um peso danado. Pelo menos você vê o Tiquinho fazendo uma casquinha, segurando uma bola no pivô. O Tassiano, gente, é constrangedor o Tassiano dentro de campo. Então você tem um lateral direito que não apoia, o time começou a cansar, o Pituca e o Zé Rafael cansaram, entrou o Tassiano, que é um jogador inútil, me desculpe o Tassiano, nada contra o Tassiano, eu estou analisando o jogador, não a pessoa, não o conheço, não tenho nada contra, mas um atleta de futebol inútil, ele não faz nada. Então tudo isso somado criou um contexto absolutamente desesperador. O Santos, que tinha um jogo na mão, estava escapando da zona do rebaixamento, estava conquistando um mês de paz fora da zona durante a pausa do Mundial, botou tudo a perder, ficaria afundado na zona de rebaixamento e com 2 pontos atrás do Fortaleza. Um time que tomou, agora com o terceiro gol do Rollaser, 13 gols em 4 partidas. Um time que não ganhava há 6 jogos, estava indo para o 7º jogo sem ganhar e o Santos estava botando tudo a perder. E aí, gente, o Rollaser calou os insanos, os ensandecidos, os malucos que dizem que ele não joga bola. Ah, porque o Rollaser não dá assistência. Gente, o que esse rapaz joga é uma enormidade. Aos 47, mais ou menos, do segundo tempo, o Pochettino erra uma saída de bola, o Santos recupera, o Bom Tempo toca uma bola, quando ele segurou a bola, eu falei, meu filho, toca essa bola, pelo amor de Deus. Ela cai no pé do Rollaser, ele faz a jogada tradicional de alguém que joga da direita para dentro, sendo canhoto, vindo conduzindo a bola, bateu no cantinho do João Ricardo, a bola bate nas costas dele. Não vamos inventar de dar gol contra, hein? É gol do Rollaser, que fez uma partida de almanaque, uma partida de craque, uma partida jogador caro, tem que decidir jogo. E ele deu uma assistência de cinema e uma tacada de bilhar no cantinho para salvar o Santos. Santos 3, Fortaleza 2. Muito mais sorte do que juízo. Repito, um segundo tempo indefensável do Santos. Mas o Rollaser tirou um coelho da cartola e garantiu 3 pontos para o Santos. 3 pontos fundamentais. O Santos teve aquele confronto direto contra o Vitória, ganhou, mesmo não jogando tão bem. Depois, hoje, contra o Fortaleza, outro confronto direto. Hoje tinha que ganhar, nem que fosse na cagada, me desculpem a expressão. E o Santos assim o fez. Mais sorte do que juízo. Mas o que importa são os 3 pontos na tabela. O Santos sai da zona do rebaixamento e agora liga o secador para torcer contra Vasco e Internacional, para quem sabe terminar na 14ª posição. São 3 pontos e 30 dias de paz. Começa o Mundial e o Santos vai ter tempo para reforçar o elenco, para renovar o contrato com o Neymar, treinar bastante e voltar melhor na pausa do Super Mundial. Porque na sequência tem simplesmente Palmeiras e Flamengo. 2 paradas duríssimas. Mas agora o Santos ganha paz. E esse era o mais importante a se fazer. E Rollaser, eu te amo. Você custou quanto? 63 milhões de reais, não foi isso? 63 milhões de beijos em você, meu filho. Que homem maravilhoso. Salvou o Santos. Estamos te devendo essa. Raio laser. Tá bom, gente? Dedo no like, comente, compartilhe, desabafe. Se inscreva se for novo por aqui. Agora eu vou correndo para casa,
porque a minha patroa está me esperando e eu vou jantar. É dia dos namorados e agora o Santista vai passar esse fim de dia tranquilo, alegre e sereno, tá bom? A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Ajude o canal Filho de Peixe a crescer cada vez mais, porque aqui o torcedor santista tem vez e voz. Um abraço e até a próxima.